Muito bom dia, meus amados irmãos. Estamos iniciando mais um culto, mais um momento devocional e estamos aqui juntos para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos falar de bênção. Cada ensinamento da palavra do Senhor foi escrito para nos abençoar. Foi escrito para nos direcionar. Foi escrito para trazer vida. Eu creio que cada um de nós, de alguma forma, nesta manhã, tem colocado diante de Deus desejos, bênçãos que gostaria de ver realizado na sua vida, em suas vidas. Então eu gostaria de falar nessa manhã sobre o tema A bênção é Deus. O Salmo de número 46 e versículo de número 1. Salmo de número 46 e versículo de número 1 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As situações, elas têm a sua diversidade. Não existem problemas iguais, talvez semelhantes. Mas que bênção é que Deus pode ser socorro para cada um deles. Quando nós pensamos a bênção é Deus, estamos pensando naquilo que o salmista nos diz no Salmo de número 23, versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É lógico que em algum momento estaremos diante de privações, necessidades, dificuldades. Por mais que nos esforcemos, nos dediquemos, nunca teremos tudo que imaginamos, que queremos, ou talvez até que precisamos ter. E o Salmo 23 não está fazendo esta afirmação, e ela não é contrária a esta verdade. Mas o Salmo 23 está dizendo que quando temos o Senhor como nosso pastor, nós temos tudo que nós precisamos. Deus é a fonte para todas as bênçãos. A presença de Deus em nossas vidas representa a presença de tudo aquilo que nós precisamos. Certamente podemos afirmar, desde o dia que nós conhecemos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, e por meio da graça, nós temos hoje acesso a este Deus, nós podemos afirmar que a maior bênção que nós conquistamos, se podemos usar, nós conquistamos, a maior bênção que nós temos nesta vida é a presença do próprio Deus em nós. Uma bênção é uma bênção. Deus é o conjunto de todas elas. Deus representa a união, como também o poder para a manifestação de todas as bênçãos. Isaías capítulo 64, versículo de número 4, vai nos dizer e fazer uma afirmação maravilhosa.
Isaías 64, versículo 4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando olhamos para a história, ela relata que o maior tesouro que os homens antigos tiveram, que o maior tesouro que Israel teve, que a maior riqueza que os reis cristãos tiveram, foi o próprio Deus. Deus não é opção, é necessidade. Além de ser necessidade, é singular. É uma necessidade singular, porque ela não se compara a nada e também não pode ser substituída por outra coisa. E além de ser singular, é suficiente. Nós temos em Deus e através de Deus tudo o que nós precisamos. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além que trabalha para aquele que nele espera. A bênção é que existe um Deus suficiente. E Deus nos mostra o caminho ou o comportamento que devemos ter diante dos desafios e das dificuldades. O final de Isaías 64, verso 4 diz: trabalha para aquele que nele espera. É isso que vai fazer com que existam pessoas que se sintam plenas, satisfeitas, e existam pessoas vazias, carentes, insatisfeitas. As carentes, insatisfeitas, não serão, porque lhes falta um bem, ou um recurso, ou alguma coisa relacionada à vida. Elas continuarão carentes e com potencial de estarem eternamente carentes, porque não têm Deus. Porque as que se sentem suficientemente abençoadas e totalmente satisfeitas, elas o são, porque elas têm Deus. E elas podem experimentar que, através de Deus, elas têm tudo o que elas precisam. Deus é suficientemente necessário em todo tempo e em todo lugar. O Salmo de número 73, versículo de número 25. Salmo de número 73, versículo 25, diz-nos assim: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Certamente o salmista não estava desgostoso da comunhão com as pessoas, mas o salmista estava dizendo que o que ele precisava
e o que faria dele uma bênção para as pessoas, e o que faz das pessoas uma bênção para ele, o que faz com que as circunstâncias sejam favoráveis, que os problemas sejam superados, é a presença de Deus. É o Deus da eternidade, mas também o Deus da terra. Certamente ele cria que tudo de bom que pode acontecer é resultado da sua presença. Vem dele. Por isso também o salmista nos diz no Salmo de número 124 e versículo de número 1. Salmo 124, versículo de número 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. E você vai ver através da sequência dos versículos, o salmista afirmando: houveram problemas difíceis, inimigos, guerras terríveis, forças oponentes poderosas, mas Deus se fez presente. Mas ele não vê Deus como um dos fatores que pôde contribuir para a vitória. Ele vai afirmar que Deus foi o fator determinante para a vitória. E não haveria vitória sem ele. A Bíblia nos apresenta um Deus suficiente e suficientemente poderoso para agir, para atuar em cada necessidade. Ele é o Deus da consolação. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Haverá nesta vida situações que teremos que enfrentar, situações que envolvem dor, tristeza, estão relacionadas a esta realidade. Deus não nos planejou para a morte física, mas às vezes teremos que enfrentá-la. Teremos que enfrentar a sua realidade. Muitas vezes teremos que conviver com limitações, com privações. Teremos que estar habitando em meio a um mundo de caos. Mas a Bíblia nos diz, nesses momentos, que para estes momentos, o Senhor será o Deus de toda a consolação. Ele operará em nossos corações o consolo da esperança de que um dia tudo isso cessará. Ele é o Deus da paz. Em João capítulo 14, versículo de número 27, a palavra de Deus nos diz assim, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Este Deus é o Deus da paz. Se Deus é a bênção,
tê-lo nos faz crer que já somos abençoados, que já somos vitoriosos. E esta fé e esta crença nos liberta de todo o temor, de todo o medo, de toda a angústia. Ao contrário de muitas pessoas que nesse momento, e usando esse momento presente, elas semeiam o terror, o medo, o temor, espalham pelas redes sociais angústia, lágrimas, são promotores de prisões, de clausuras, de depressão, síndrome do pânico. Deus é diferente. É o Deus da paz, que vai dizer: não tenha medo, não angustie o seu coração, tenha paz. Eu estou aqui, eu existo, eu posso te proteger, eu posso te guardar, eu posso fazer com que todas as coisas possam contribuir para o seu bem. Eu tenho esse poder. E por isso, somos privilegiados quando nós temos Deus na nossa vida de paz. Não de temor, não de medo, de paz. E não só paz para esta vida presente, paz que nos dá segurança também para a vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 28, a palavra de Deus nos diz: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos protegidos para esta vida e estamos garantidos para a vida eterna. Que bênção seria maior que esta? Há um cântico que eu aprendi quando era muito jovem, criança ainda, que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. E esta é a verdade. Deus é a bênção. Não é o dinheiro, o diploma, a cura da enfermidade. É Deus. E se temos Deus, o resultado de Deus será a suficiência para tudo aquilo que precisamos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai nos dizer, Efésios 1, 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus que nos abençoou e que fez com que pudéssemos ter uma vida suprida, que pudéssemos ter tudo que é suficiente para tudo aquilo que viermos enfrentar ou necessitar. E pela graça de Deus, lá em Mateus capítulo 15, verso 38, a Bíblia diz: o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a baixo. E esse versículo diz que através de Cristo nós temos acesso a este Deus. Deus é a bênção que eu preciso. Deus é a bênção que você precisa. Deus é a bênção que o mundo precisa. Por isso, a Bíblia nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. A Bíblia nos diz que devemos esperar por esse Deus. E Ele vai nos guiar, nos orientar em cada caminho, em cada decisão. Ele estará presente, abrindo as portas, provendo o que for necessário. Força, consolo, salvação, libertação, cura. Deus é a bênção. Mateus capítulo 21, versículo 22, e encerrando nesta manhã nossa reflexão com este versículo, Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Deus é a bênção. E para que você tenha o Deus da bênção e a bênção deste Deus, só precisa uma coisa: crer. Crer nele. Crer que Jesus Cristo é o caminho que nos leva a ele. Crer que através do sangue de Jesus Cristo, aquilo que nos afasta ou nos afastava de Deus foi tirado, o pecado, e agora nós temos acesso a este Deus, o Deus suficiente, necessário, singular, eterno, mas também presente. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nesta manhã você possa, junto comigo, afirmar e glorificar o nome de Deus, dizendo: Deus é a bênção. É a bênção que nós já temos, se temos Cristo. É a bênção que você precisa, se ainda não tem Cristo. E se temos Deus, temos tudo que nós precisamos. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe.